Essa é a videoaula número 2 do curso Java do Zero ao Júnior. Então curte, compartilha o vídeo, se inscreve aí para aproveitar as próximas aulas e vem comigo. Fundamentalmente, em qualquer linguagem de programação que você vai aprender, uma variável é um espaço reservado que recebe um valor e em seguida se comporta exatamente como aquele valor que ela recebeu. Você pode pensar da seguinte maneira: x igual a 29. Isso aqui lembra muito a gente das aulas de álgebra que a gente teve lá no ensino fundamental, que a gente resolvia uma equação e encontrava que x é igual a um número. Quando a gente encontrava que x é igual a um número, o que a gente estava encontrando, na verdade, é que se x se comportasse como esse número, aquela equação que a gente resolveu faria sentido. A igualdade que ela estabelecia era verdadeira quando x era igual a 29. Em programação, é mais ou menos por aí. Quando a gente diz que x é igual a 29, a gente está literalmente instruindo a máquina a entender que nós estamos criando uma variável chamada x e que ela se comporta como 29. Só que quando a gente lida com programação, isso acontece não só em termos abstratos, como é o caso da matemática, isso acontece em termos concretos. O computador apelida um espaço de memória de x e entrega a esse espaço de memória um valor especificado, no caso aqui 29. E ele usa de mecanismos concretos para fazer isso. Ele realmente aloca a memória dele com uma representação física desse valor. Isso é chamado de variável, justamente porque esse endereço de memória que foi apelidado de x, ele pode conter 29 num momento, ele pode conter 32 em outro, ele pode conter 150 em outro. Nesse sentido, o valor do endereço de memória apelidado de x é variável. Outra coisa que é interessante, diferente da matemática que a gente costuma fazer lá do ensino médio, do ensino fundamental, é que nas linguagens de programação, as variáveis, elas tendem a alocar diferentes tipos de valores, e não só números. Elas alocam letras, palavras, elas podem alocar uma chave falso ou verdadeiro, entre outros tipos de dados dos mais variados. A tabela que eu estou apresentando aqui nesse slide tem 9 tipos de dados diferentes que as suas variáveis em Java podem representar. O primeiro deles é o tipo Boolean. Boolean é uma palavra em inglês que a gente traduz como booleano. É o tipo de dado lógico que só pode representar verdadeiro ou falso. Ele ocupa só um bit de memória. Ele ocupando um bit, ele só pode representar dois valores diferentes. No caso, true, verdadeiro, ou false. Falso. Seguindo aqui nessa tabela, eu tenho 4 tipos diferentes de dados que todos eles servem para representar números inteiros. Você pode ver aqui pelos exemplos da última coluna. Eles estão colocados aqui na tabela do que ocupa menos memória, o byte, para o que ocupa mais memória, o long. O byte ocupa 1 byte de memória. E por esse motivo, ele só pode representar 256 valores diferentes. No caso do Java, ele sempre representa de menos 128 a mais 127. O short ocupa 2 bytes de memória e, portanto, ele pode representar 65.536 valores diferentes. No caso do Java, ele pode representar de menos 32.768 a mais 32.767. O int ocupa 4 bytes de memória e, portanto, ele pode representar 4 bilhões de valores diferentes. No caso do Java, especificamente, ele pode representar um número próximo de menos 2 bilhões a um número próximo de mais 2 bilhões. Aí você tem o long, que ocupa 8 bytes de memória, e pela mesma lógica aqui a gente vai para os 18 quintilhões, indo de menos 9 quintilhões a mais 9 quintilhões. Mas olhando a existência desses 4 tipos de dados só para representar o número inteiro, a dúvida que deve levantar aí na sua cabeça é: Diego Nath, eu realmente preciso pensar em quanta memória um tipo de dado ocupa quando eu estou programando em Java? E assim, no contexto das nossas máquinas atuais, a resposta para essa pergunta é não, você não precisa. Em determinadas situações, você vai ver programadores que costumam usar números pequenos como byte, short. Isso é mais uma questão de programação avançada, até porque em determinados contextos fica mais fácil entender o que você está querendo fazer quando você usa esse tipo de variável. Mas aqui, no básico, a gente quase sempre vai estar lidando com números inteiros representados por int. Essa faixa aqui de bilhões, ela já é o suficiente para representar
a maior parte dos programas simples em Java. Eventualmente, uma vez ou outra, você pode acabar batendo de frente com o long. O long até que é bem usado quando comparado com o byte ou short. Seguindo aqui na tabela, a gente tem dois tipos de dados que, como você pode ver aqui pela última coluna, servem para representar agora os números quebrados. Esses tipos são, em sequência de menor ocupação de memória para maior ocupação de memória, o float e o double. O float ocupa 4 bytes de memória e ele representa números quebrados com 7 dígitos de precisão. O float ocupa 8 bytes de memória e ele representa números quebrados com até 15 dígitos de precisão. Dentre esses dois, o que você vai ver mais comumente como um programador do básico do Java é o double. O double é bem mais utilizado que o float, é bem mais comum de você ver ele. Então aqui a gente já representou o booleano, os números inteiros, os números quebrados. Os dois últimos tipos de dados que aparecem nessa tabela aqui são o char e o string. Os dois servem para representar letras, frases, palavras. Eu peço que você não dê muita atenção agora, não se preocupe muito com quanta memória o char e o string ocupam. Isso é uma coisa que é um pouco mais difícil de explicar e realmente depende do contexto em que você está usando ele. Mas o que interessa aqui no caso para você entender é que o char sempre representa só um caractere. Ele pode representar uma letra, um número, um símbolo como um arroba, um ponto de exclamação, mas ele representa só um caractere. E ele sempre é escrito entre aspas simples, diferente do string. O string representa uma sequência de caracteres, como palavras, frases. Agora, especificamente no Java, quando você escreve uma string, você tem que escrever entre aspas duplas. Você pode ver aqui que na classificação desses tipos de dados, eu coloquei os 8 primeiros são primitivos e só o string é um tipo referência. Eu vou explicar melhor sobre isso nesse slide a seguir. O tipo primitivo é um tipo que é inerente à linguagem e um tipo referência é um tipo que é programado na linguagem. Isso significa que a string, dentre aqueles 9 tipos de dados que eu mostrei para vocês na tabela anterior, é o único deles que é programado na própria lib padrão do Java. Os primitivos são só aqueles 8 tipos que eu mostrei na tabela anterior. Não existe mais nenhum tipo primitivo além daqueles 8. Já os tipos referência são todos os outros tipos que você vai ver em Java, exceto aqueles 8. Os tipos referência são infinitos, porque o próprio usuário cria e programa tipos referência. Os tipos primitivos guardam valores na memória. Já os tipos referência, como eles geralmente precisam de muito mais memória do que os tipos primitivos, eles guardam endereços de memória que apontam para outros endereços de memória que, em um gerenciamento inteligente que o Java faz, acaba gerando aquele valor do tipo referência. E aí, algo que eu já acabei de observar, um tipo primitivo, de modo geral, ocupa pouca memória, um tipo referência ocupa bem mais memória. Os tipos primitivos são rápidos e performáticos, e os tipos referências geralmente são lentos para você trabalhar com eles. Como que eu crio uma variável em Java? Para você criar uma variável em Java, primeiro você precisa declarar o tipo de dado que vai ser alocado nela. No caso, se eu estou criando uma variável x, eu tenho que escrever int, que é um dos tipos que foi apresentado ali na tabela anterior, x ponto e vírgula. Essa etapa se chama declaração. Eu estou declarando o tipo de dado da variável. Em seguida, eu posso alocar o valor a ela. A atribuição do valor à variável. Perceba que eu não posso fazer essa etapa de atribuição sem que eu tenha feito a etapa de declaração antes. Eu posso, no entanto, misturar as duas etapas em uma só linha. Quando eu misturo elas em uma só linha, eu declaro o tipo e já atribuo o valor, eu estou fazendo uma inicialização de variável. Geralmente é por esse processo que as variáveis no Java são criadas. Então vamos criar umas variáveis aqui na prática para ver como funciona. Se você seguiu minha aula anterior sobre como definir o ponto de entrada do código, você já deve estar com tudo pronto aí para começar a programar. Se não, vai lá e checa rapidinho na aula anterior. Vamos começar criando um número inteiro. Eu digito int x ponto e vírgula. Esse passo aqui é chamado de declaração. A gente está declarando o tipo do dado que vai estar contido na variável. O segundo passo, que eu chamei de atribuição, a gente faz x, recebe o valor de 29. Atribuição do valor.
mas o tipo da variável tem que estar declarado antes. Se eu tirar essa linha aqui, você pode ver que o Eclipse já reclama. O x não pode ser entendido como uma variável, isso porque ela não teve o tipo dela declarado. Por fim, a gente pode juntar essas duas etapas e escrever int x igual a 29. Isso aqui é o que a gente chama de inicialização de uma variável. A gente pode usar o sysout, que foi o tema da aula anterior, sysout x. Agora, se eu rodar o programa, você pode ver que printou o valor de 29 ali no console, que é justamente o valor de x. Em Java, você sempre pode exibir uma mensagem um pouco mais bonita assim. Eu posso escrever aqui, meu número é, entre aspas, colocar mais x. Nesse caso, ele vai printar ali no console, meu número é 29. Agora, perceba que se eu tentar alocar um valor muito grande em x, eu vou colocar assim, ó, 2.147.483.648. Ele reclama. Esse número está fora da faixa permitida para int. Se eu colocasse 47 aqui, é o maior valor possível que um int pode assumir. Acima disso, ele já precisa ser declarado como long. Mas ainda assim, você pode ver que ele continua com problema. O problema acontece porque em Java, quando a gente digita um número inteiro em qualquer linha que seja, ele interpreta diretamente esse número como int. Para que ele interprete o número como um long, de fato, você precisa colocar um L aqui no final do número. Pode ser um L maiúsculo ou um L minúsculo, tanto faz. O L maiúsculo é melhor porque ele não parece um 1. Colocar o L maiúsculo. Agora sim, o Java entende que isso aqui é um long e está sendo passado por uma variável declarada como tipo de dado long. Uma situação parecida acontece com double e float. Vamos criar uma nova variável aqui, y, e vamos falar que y é igual a 29,74. Você pode ver que eu não posso declarar y como um inteiro. Ele fala que o tipo aqui não faz sentido. Eu estou tentando atribuir um valor double para uma variável declarada como int. Nesse caso, então, eu teria que declarar como double. Aí, a questão é, ele pode ser double, mas como ele está só com duas casas decimais de precisão, ele poderia também ser um float. Lembra que eu falei que o float tem 7 casas decimais de precisão? Mas você pode ver que ele reclama também. No caso aqui, é porque o Java sempre entende o número quebrado como double. Para que ele entenda como float, você tem que colocar um F minúsculo ou maiúsculo no final do número. Assim ele entende que você está alocando um float. Mas a gente sempre prefere usar double mesmo. Vamos colocar ele como double. Você pode ver que o double também pode ser printado aqui no console com sysout. Eu posso botar para rodar o programa, o meu número é 29,74. Continuando nas variáveis que a gente mencionou, eu tenho a variável do tipo boolean. Eu vou falar que z é um booleano. Ele pode ser true ou ele pode ser false. No caso booleano só pode ter esses dois valores, ou true ou false. Eu posso dar sysout no z também. Se eu rodar o programa, você pode ver que ele vai aparecer aqui. O meu número é false. Agora faltaram dois tipos de dados para apresentar aqui. O char, que pode ser qualquer caractere aqui, um arroba, um ponto de exclamação, um número, uma letra minúscula, uma letra maiúscula. Qualquer caractere pode ser colocado como um char desde que ele esteja entre aspas simples. Não pode ser aspas duplas. Se eu colocar aspas duplas, vai dar erro, o Eclipse vai apontar para a gente que o código não vai dar para compilar. Ele também não pode ter mais que um caractere. Se ele tiver mais que um caractere, é a mesma coisa. O Eclipse vai apontar um erro, o código não vai ser compilado. Por fim, a gente tem a string, que são palavras, frases, qualquer sequência de caracteres. Eu posso escrever eu gosto de pizza. Quando eu escrevo eu gosto de pizza, isso aqui pode ser uma string. Só que não pode ser escrito entre aspas simples. As aspas simples são usadas para escrever char e não string. No caso, tanto char quanto string podem ser printados aqui no sysout também. Meu número é S e com a string, meu número é eu gosto de pizza. Só que agora eu ainda quero dar um módulo extra nessa aula para que você entenda bem sobre como funciona a atribuição de valores à variável. Vamos supor que eu tivesse uma variável x igual a 4, você pode escrever aí para praticar também, e uma variável y igual a 9. Vamos dar o sysout aqui, tanto do x, você pode ver que ele vai printar o valor de 4, quanto no y. Se eu der play no programa, ele vai printar o valor de 9. Vamos supor que eu quisesse trocar o valor que está em x e o valor que está em y. Ou seja, eu quero que o x receba um 9, que está aqui em y, e o y receba o 4, que está aqui na variável x. Para fazer isso, eu poderia fazer que o x é igual ao y, certo? Nesse sentido, quando eu printasse o valor de x aqui, eu deveria receber 9 no console, certo? Porque eu printei x e x é igual a y. No entanto,
Quando eu printo o valor de y aqui, o y vai continuar sendo 9. Isso porque, tanto em Java quanto em qualquer linguagem de programação que você for aprender, o sinal de igual ele não significa igualdade de fato. Ele significa que a variável da esquerda recebe o valor da variável da direita. O igual é uma operação de atribuição. Nesse sentido, eu também teria que fazer que y recebe o valor de x. O problema é que quando eu printar isso, vai continuar aparecendo 9 para y, porque na linha 10, x recebeu o valor de y, que era 9. E na linha 11, y recebeu o valor de x, que no começo do código era 4, mas depois da linha 10 já virou 9. Então, para que eu possa fazer essa operação de troca entre as variáveis, eu preciso declarar uma nova variável que recebe tipo de dado inteiro. Ela tem que guardar o valor de x temporariamente, x vai receber o valor de y e y vai receber o valor de tempo. Nesse sentido, agora sim, quando eu printo o valor de y, ele é 4, quando eu printo o valor de x, ele é 9. Em resumo, é importante que você entenda que o símbolo de igualdade em qualquer linguagem de programação não significa literalmente igual. Ele significa recebe o valor de. Quem está na esquerda recebe o valor de quem está na direita. E dali para frente o código segue de acordo com essa instrução.